Fala pessoal! Hoje eu tô aqui para falar sobre a mais nova bike da Specialized, a Turbo Levo S-Works e Pro, e também contar um pouco sobre a minha experiência pilotando essas bikes em primeira mão. Bom pessoal, e para começar eu acho que vale frisar aqui que essa nova geração da Turbo Levo não vai substituir a linha anterior, mas sim os dois primeiros modelos, ou seja, a S-Works e a Pro. E vamos começar aqui pelas especificações técnicas da bike e depois eu entro um pouco mais nas minhas impressões pilotando essa bike. E a primeira grande mudança na bike é em relação às rodas. A Specialized trouxe para a Levo o chamado Mullet, que é 27,5 na roda traseira e 29 na roda dianteira. E eu sei que pra gente que é do MTB, do XCO, isso pode parecer muito estranho, mas pro pessoal que está acostumado com Enduro e com Downhill não é tanto assim. E eu vou tentar explicar o porquê dessa diferença nas rodas. Para quem anda de bike há algum tempo já e pegou ali ainda o final das rodas 26, deve lembrar o porquê que as rodas 29 foram introduzidas no mountain bike, principalmente no XCO e no XCM. E isso tinha muito a ver com a capacidade da bicicleta de transpor obstáculos com mais facilidade. Ou seja, você conseguia passar por obstáculos sem perder tanta inércia da bike, ou seja, você conseguia manter uma velocidade maior atropelando os obstáculos. E já do outro lado, sempre que uma marca lança uma bike nova de XC, eles tentam encurtar a traseira da bike, ou seja, encurtar o entre-eixo da roda traseira com o central da bike, para deixar ela mais ágil e também mais rígida. E isso acontece porque quando você diminui esse entre-eixo, você fica mais próximo da traseira, então fica mais fácil realmente de pilotar a bicicleta. E em relação à distância do eixo, é como se você também pegasse o seu braço, esticasse ele e aplicar uma força aqui. Você consegue baixar o seu braço, por mais que você faça bastante força aqui, você consegue baixar esse seu braço, porque a distância entre eixo é grande. Se você diminuir essa distância entre eixo e aplicar a mesma força ou até mais, você vai ver que você tem mais rigidez, você consegue segurar melhor essa força. E é mais ou menos isso que acontece nas bikes. Como a Turbo Levo já tinha uma traseira muito curta, ou seja, a roda 29 ele já passava quase raspando no sit stay, a única forma de encurtar essa distância era colocando uma roda 27,5, e foi exatamente isso que a Specialized fez. Outra diferença que está bem perceptível nessa nova Levo é em relação ao TCU, que agora é o TCU Mastermind, que é aquela parte que antes ficava com os níveis da bateria em azul aparecendo ali na parte de cima do quadro e que agora na verdade virou um computador de bordo. Então, ao invés de te mostrar só a bateria da bike naqueles risquinhos azuis que dava de 10 em 10% da carga e também mostrar em que modo que você estava através das luzinhas, agora você tem a porcentagem da bateria realmente em tempo real. Então, ao invés de aparecer lá que você está com 80% da bateria, ele aparece que você está com 83, 72, ele te dá exatamente a bateria que você está, além de mostrar também a potência que você está aplicando na bike, a velocidade que você está nela e também te permite fazer as atualizações direto de casa. Além de também você poder ajustar a assistência de cada um dos modos, ou seja, do Eco, do Trail e do Turbo, direto na bike. Então ali mesmo você consegue já configurar sem precisar usar o celular. Em relação às configurações dos dois modelos, a S-Works vai vir com um grupo AXS e o freio Magura de 4 pistões, enquanto que a Pro vai vir com o grupo completo XTR. A bateria da bike, que também é um ponto muito importante nas bikes elétricas, continua vindo a bateria de 700 watts nos dois modelos, e ainda com um detalhe bem bacana que a gente viu lá, que é o novo sistema de vedação tripla da bateria. Ou seja, antes a gente tinha ali só o chicote que era conectado direto na bateria e ele tinha uma vedação, continua tendo esse mesmo anel, porém o chicote mudou de formato e ele tem mais 2 camadas de proteção.
Sendo a terceira uma camada que tem uma trava e que é muito bacana para você não ter problema de desconectar esse chicote enquanto você estava pedalando. Eu já tive algumas vezes um problema de pegar um terreno com muita trepidação e numa dessas pancadas o chicote não soltar, mas só mexer um pouquinho e isso fazia a bike desligar. Coisa que não vai mais acontecer nesse novo modelo da S-Works e da Pro. Outro detalhe bem bacana da bike, que já é uma tendência aí nas bikes de enduro e nas bikes de descida, é que você pode ajustar a geometria da bike. Na caixa de direção, ela tem uma caixa de direção cônica que você pode trocar entre 3 posições, além da distância do link traseiro, que você também pode ajustar em 2 posições, deixando, o entre-eixo da bike mais largo ou mais curto, que vai depender muito do terreno que você for andar. E tudo isso você mesmo pode fazer. Com uma chave Allen você já consegue, e uma noção básica de mecânica, você já consegue fazer esses ajustes na trilha mesmo. Bom pessoal, eu tive a oportunidade de testar essa bike em primeira mão lá no Bike Park Xeracel, em Sete Lagoas, aqui pertinho. A gente foi lá fazer as gravações e fotos com essa bike nova, mas também testar ela nas trilhas lá da região. E é um pouco estranho realmente a diferença de roda quando você está subindo, principalmente em trechos um pouco mais íngremes, assim eu senti um pouquinho mais de diferença. Mas a partir do momento que começa a ficar plano, some totalmente essa diferença da roda. Você sente até que está numa posição mais legal para atropelar as coisas, assim. E quando você começa a pegar single tracks, planos ainda, você já sente essa diferença da pilotagem. A traseira fica mais curta e na hora que você vira, realmente a bike toda vira, então não tem perigo da traseira querer sair. E começou a descer, você já tem todas as vantagens que realmente a bicicleta foi desenhada para. Uma bicicleta mais voltada para descida, ou seja, o comportamento dela é muito mais ágil. Em relação ao posicionamento, você já está num posicionamento um pouco mais alto, com aquele ângulo da caixa de direção, Você está mais levantado na bike, com uma traseira ainda mais curta, mais baixa, você já está aqui mais em cima e num posicionamento um pouco menos agressivo, como quando você vai descer numa bike de XC, por exemplo, uma trilha muito íngreme. E um outro ponto que eu gostei muito foi que eles moveram o motor um pouco mais para baixo, e isso já mudou completamente o centro de gravidade da bicicleta. Então, além dela ficar um pouco mais no chão, o que eu senti de mais diferente foi a facilidade de levantar a dianteira da bike. Eu não consigo levantar manual com a minha Levo atual, e com aquela bicicleta ali eu já conseguia levantar com muito mais facilidade. E isso não só para levantar manual, mas também para quando você vai subir uma calçada ou pegar um trecho técnico que você precisa levantar um pouco mais a dianteira da bike. A dianteira está bem mais leve e está passando muito mais suave, já que você consegue, mexer com a bike muito mais fácil. Bom pessoal, então era isso. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer a nova bike da Specialized. E também não se preocupem em torcer o nariz para ela no primeiro momento, porque foi exatamente o que eu fiz, eu achei bem estranho. Mas depois que eu andei com a bicicleta, mudei completamente meu pensamento. Então se você tiver a oportunidade de testar ou de estar adquirindo aí uma bike dessa, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E não esquece de deixar aqui embaixo nos comentários o que você achou da bike nova, o que você acha dessa diferença de roda como tendência. Será que essa diferença de roda vai passar para o XC também daqui a algum tempo ou não? Deixa o like e até o próximo vídeo. Tchau!